Concepção. Neville Goddard. 11 de março de 1968. O assunto desta noite é sobre concepção, tanto neste nível como no nível mais elevado. A Bíblia é visão do começo ao fim. Palavras como Jesus, Moisés, Abraão e Isaque são usadas, mas suas histórias são visões. Jesus é o cumprimento das Escrituras, por isso, quando falo de Jesus, estou falando de você elevado ao nível em que pode fazer a mesma afirmação ousada. A declaração de Jesus de que ele era o cumprimento das Escrituras exigia uma maturidade espiritual que a maioria dos que ouviram sua afirmação não eram capazes de compreender, mas o propósito da vida é cumprir as Escrituras. Esta noite falarei da concepção que leva ao cumprimento das Escrituras, bem como da sombra que ela lança neste mundo, pois a mesma técnica pode ser usada para realizar seus objetivos aqui. Existe apenas um Espírito. O Espírito do homem e o Espírito de Deus são o mesmo. A primeira grande concepção de Deus está registrada no Antigo Testamento como um prenúncio do acontecimento descrito no primeiro capítulo do livro de Lucas, que conta a história de um anjo do Senhor que fala a Maria, dizendo: Não tema, pois você encontrou graça diante de Deus. Você conceberá e dará à luz um filho e chamará seu nome de Jesus. Perguntando-se como isso poderia acontecer, visto que ela não tinha marido, o anjo explica a teoria da concepção sobrenatural, dizendo: O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo cobrirá com a sua sombra, portanto, o filho que nascerá de você será chamado Santo, Filho de Deus. Agora, a frase avenha e a palavra ofuscar são a mesma por definição e significam sobreposição, para ser sobreposto ao deixar sua marca, seu selo. No capítulo 33 do livro do Êxodo, o Senhor fala a Moisés, dizendo: Vou colocá-lo numa fenda da rocha e cobri-lo com a minha mão, e quando eu passar, tirarei a minha mão e você verá as minhas costas. Você não pode ver minha glória, mas verá minhas costas. Esta é a história idêntica do anjo e de Maria. Vou colocá-lo em uma fenda da rocha. Em hebraico a palavra fenda significa furar, penetrar, perfurar uma pedreira. E a frase cobrirei você com minhas mãos significa a cópula. Aqui está o ato criativo declarado no Novo Testamento como: O poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pois este ato é a sobreposição de si mesmo sobre um ser. Para ilustrar meu ponto, deixe-me compartilhar a experiência de um amigo que está aqui esta noite. No dia 5 de março, há poucos dias, ela disse: Eu me encontrei acordado dentro de um sonho, sentado em uma laje em uma sala enorme, estéril e bem iluminada. Eu sabia que era um necrotério, pois pude ver muitas meninas à minha direita, cada uma deitada numa laje, parecendo morta. Uma porta se abriu e você, Neville, vestido de médico e sua enfermeira, uma senhora de cabelos bem pretos, entraram. Quando nossos olhares se encontraram, eu sabia que você tinha união com todos ali, mesmo eles parecendo mortos, e também sabia que eu seria o próximo. Então uma jovem vivaz entrou na sala e sentou-se numa laje ao lado da minha. Questionando-a sobre o paradeiro de sua esposa, disseram-me que ela estava dormindo no quarto ao lado. Ao ouvir isso, a enfermeira sorriu, e eu a reconheci como sua esposa, mas usando peruca. Constrangido por saber o que estava para acontecer, voltei-me para a menina, que disse: Oh não! É a minha vez. Então aconteceu a união e eu disse para mim mesmo: Ele é como um garanhão. Como ele faz isso? E a visão chegou ao seu fim. Esta visão tem um significado tremendo, pois Deus fala ao homem em sonho e se revela em visão. Isto foi uma visão, pois ela estava acordada no sonho. É difícil ao homem compreender que o poder criativo de Deus é personalizado, que qualquer pessoa ressuscitada dentre os mortos incorporada ao corpo de amor é Jesus Cristo, criando. Na sua visão todos pareciam estar mortos, mas a união tinha sido consumada. Todas as coisas são possíveis para Deus. Ao enterrar nele seu poder criativo, ele transforma a morte em sono e o sono em vigília e a vigília em ressurreição. Agora,
aqueles que dormiam nas lajes de mármore eram como Moisés na rocha. A palavra fenda usada nesta declaração significa aborrecer, perfurar, penetrar em uma pedreira. Deus envia seu poder criativo a este mundo de morte para penetrar nos mortos. Eles conceberão e darão à luz seu filho e o chamarão de Jesus. As palavras Jesus, Josué e Jeová têm todas a mesma raiz, que significa a salvação. E se o filho que nascerá de você for chamado Santo, o Filho de Deus, então Deus deve tê-lo gerado. Ele não pode ser o Filho de Deus se não for gerado por Deus. As pessoas pensam que o homem não é Deus, mas eu lhes digo que o homem é toda imaginação e a imaginação é Deus. E quando a sua imaginação é elevada deste mundo em que está enterrada, o seu poder criativo é usado para impregnar os mortos e trazê-los à tona como Deus. Parece loucura até certo nível, mas estou lhe contando o que sei por experiência própria, e assim como Deus impregna os mortos em um nível superior, você pode impregnar um estado de morte neste nível. Pense em um estado e você será seu espectador. E o estado permanecerá morto em relação a você até que você o penetre, até que você se aproxime dele em sua carruagem de fogo de poder imaginativo. Um óvulo, seja ele humano ou de galinha, está morto e assim permanecerá para sempre até que o espermatozoide o penetre. O espermatozoide deve penetrar e ocupar o óvulo para fertilizá-lo, e então, em seu próprio tempo, a casca se rompe e sai aquele que foi o espermatozoide que o penetrou. Um estado é penetrado através do ato de suposição. Supondo que você esteja agora no estado que deseja externalizar, você pensa a partir disso e não mais. Pensando nisso, você penetrou no estado. Esta penetração ainda é o mistério de todos os mistérios. O homem descobriu como ir à Lua, colocar câmeras no espaço, mas não importa o que saiba sobre os mistérios do universo, o homem não consegue entender como um ovo pode ser penetrado sem um buraco, antes ou depois da penetração. Bem, sua imaginação é esse esperma. Você não precisa abrir portas para entrar em nenhum cômodo, você simplesmente entra assumindo que está nele. Olhe para o mundo a partir dele e sinta o que deseja sentir, e o ambiente foi penetrado. Agora permaneça lá até sentir alívio. De todos os prazeres do mundo, o alívio é o mais sentido. Então, o Senhor disse a Moisés que o cobriria com a mão, que é o seu poder criativo. Cobrir é copular. Tendo coberto você com seu poder criativo, você será informado de que ele o removerá. Em outras palavras, você não precisa permanecer nesse estado. Você deve entrar e fertilizá-lo, depois retirar a mão, retornando sua consciência criativa ao estado anterior. Agora é dito que você só vê as costas de Deus, mas não o seu rosto. A senhora que escreveu a carta viu a face de Deus, pois estava acordada. Todos os outros estavam aparentemente mortos, totalmente inconscientes do que havia acontecido com eles. Então, quando a criança nascer, isso acontecerá de repente, pois eles não terão conhecimento da concepção. Mas eles conceberam, porque Deus nunca falha na sua penetração, e todos eles darão à luz a criança chamada Filho de Deus, como símbolo do seu nascimento individual. A senhora que escreveu a carta estava acordada quando ocorreu a união, então ela sabe quando aconteceu. Exorto-a a registrar esta experiência em sua Bíblia ao lado do versículo 35 do capítulo 1 de Lucas. Anote. Neste dia concebi do Espírito Santo. Isso levará 30 anos. Se ela cair morta agora, isso não impedirá a concepção. Em vez disso, ela se veria vestida com um corpo igual ao atual, jovem, novo, maravilhoso, sem faltar nada, pois ela não concebeu fisicamente, mas em sua alma. A alma é a emanação de Deus, sua esposa até que o sono da morte passe. É aí que ocorre a concepção e, por experiência própria, digo, o nascimento ocorrerá em 30 anos. Dizem-nos que Jesus começou seu ministério quando tinha cerca de 30 anos de idade. Todos estão cumprindo as Escrituras, pois todos são Jesus Cristo, aquele que vem apenas para cumprir o que predisse que faria.
Tomando sobre si as limitações do homem, o limite da contração e da opacidade, Deus cumpre as Escrituras. Não importa o que o indivíduo faz para viver, se ele é pedreiro, carpinteiro, advogado, banqueiro, bilionário ou indigente, a questão é que ele está cumprindo as Escrituras, pois somente quando ele cumpre as Escrituras ele pode deixar este mundo de morte e entrar no reino dos céus. Deus predisse o que ele iria fazer, e então ele se tornou isso. As Escrituras são o registro da visão do começo ao fim. Não é história secular. Os personagens gravados lá não viveram como você e eu. Eles são as personificações dos estados em que você e eu, o ser imortal chamado Deus. A história contada no capítulo 33 do Êxodo é um prenúncio daquilo que se cumpre no capítulo 1 do livro de Lucas, quando o anjo explica a teoria da concepção espiritual ou sobrenatural. No Antigo Testamento está dito: eu te cobrirei com a minha mão. Se você consultar um bom dicionário de hebraico, descobrirá que isso significa cópula. Sei que no meu caso, quando estive na presença do Senhor ressuscitado, ao nos abraçarmos, nos fundimos. Na visão desta senhora, todos, exceto o médico, eram mulheres, então a fusão ocorreu de uma forma normal para a mulher, mas a união não é física. Sendo o poder de Deus, a imagem de Deus, que é a semente dentro dele, está enterrada na alma. Todos pareciam estar mortos, e através deste ato Deus desperta os mortos. Somos instados a levantar-se. Acorde, ó dorminhoco, e ressuscite dos mortos. Nesta afirmação, os mortos e os que dormem são equiparados. Na sua visão as senhoras estavam tão adormecidas que pareciam mortas, mas ela sabia que a união havia acontecido com todas elas. Este é o papel que Cristo ressuscitado é enviado a desempenhar. Isso não acontece neste nível, pois suas energias são transformadas em regeneração. O papel que ele desempenha acontece numa área remota da alma. Agora no dia 20 de outubro, meu amigo Benny vivenciou o nascimento da criança. Ontem à noite, Benny me ligou para dizer que viu David no dia 6 de março, exatamente no dia em que previ que isso aconteceria. Ele prometeu me escrever o sonho detalhadamente, mas foi o que me disse por telefone. No meu sonho fui convidado para uma festa com a presença de muitas crianças e seus pais. De repente, os pais desapareceram, deixando-me sozinho com as crianças. Ao olhar em volta, notei um rapaz de cerca de 14 anos caminhando em minha direção. Instantaneamente reconheci-o como David e, ao olhar nos seus olhos, soube que ele me reconhecia como seu pai. Falando diretamente comigo, ele disse: sei que nosso pai nunca nos abandonará. Então o sonho acabou. Aqui está o cumprimento das Escrituras. Veja, Deus não imita, ele não se repete. Em cada caso, a mesma história é cumprida, mas é exclusiva do indivíduo e nunca duplicada. A Escritura diz: eu vou para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Aqui está o plural, e nosso Pai nunca nos abandonará. Os pais terrenos partiram, mas o Pai espiritual nunca nos abandonará. Agora vou profetizar para Benny. No dia 8 de julho, ele será dividido de cima a baixo e ascenderá ao céu em forma de serpentina. Eu lhe digo, estamos aqui apenas para cumprir as Escrituras. Eu não me importo com o que você faz neste mundo. Se você se sentar na Casa Branca esta noite como presidente do nosso grande país, você exercerá um poder enorme, mas não seria nada comparado ao que você experimentará quando tiver cumprido as Escrituras, e neste cumprimento você não pode falhar. O que pode importar o que você realiza no mundo exterior quando você deixa tudo para passar pelo pequeno portão chamado morte? E ninguém conhece os fornos que ainda serão experimentados antes do nascimento da criança. Mas posso dizer ao meu amigo que escreveu a carta, e você pode partir deste mundo em menos de 30 anos, mas não vacilará. Benny tem apenas 30 anos agora, então não se lembra da concepção, mas ninguém pode escolher a hora, pois todos são escolhidos. Você não me escolheu, eu escolhi você, pois ninguém vem a mim a menos que meu Pai o chame e eu e meu Pai somos um.
Ninguém pode contar o segredo do amor eletivo de Deus, mas quando você está cheio de poder, você é chamado. Você não é voluntário, mas é convocado, atraído para o estado para atingir seu clímax em 30 anos. Dizer isto a um vasto público seria o cúmulo da insanidade, pois eles não entenderiam do que estou falando. Mas eu lhe digo, seus sonhos, visões e experiências são símbolos que você aceita e interpreta ou rejeita como uma ilusão, pois não há nada além de Deus, que é a sua maravilhosa imaginação humana. Existe apenas um espírito neste universo maravilhoso. O ser que mantém tudo é o mesmo ser que mantém você. Não há outro. O homem é toda imaginação e Deus é homem e existe em nós e nós nele. O corpo eterno do homem é a imaginação e esse é o próprio Deus. William Blake. E todas as coisas são possíveis para Deus. Assim como um ovo é penetrado, concebido e ressuscitado dentre os mortos para um estado vivo, produzindo a imagem expressa de sua pessoa, se você gerar o Filho de Deus, você deve ter sido gerado por Deus. Minha amiga estava acordada no sonho, então ela está ciente de sua concepção maravilhosa. Se ela partir deste período antes dos 30 anos, não fará diferença, pois, ao contrário das crianças daqui, onde é possível um aborto espontâneo, ela não pode perder o filho. Li livros sobre simbolismo sexual na Bíblia onde esses grandes estudiosos consideram esta passagem de Lucas como pornografia. Se você ler nesse nível, verá Deus como um criador, criando. Cada criança nascida de mulher é Deus criando, pois Ele é o criador de tudo. Mas quando Ele os chama de cima, suas energias são invertidas e brotam de cima, enquanto as energias deste mundo brotam de baixo, então vocês passam da geração para a regeneração. Agora, deixe-me voltar a este nível e mostrar como realizar seus objetivos. O que você deseja, seja saúde, riqueza ou fama, é apenas um estado. Pense no estado como um ovo contendo tudo o que é necessário para se exteriorizar, mas morto e que deve ser penetrado e fecundado para quebrar a casca e se tornar o que o mundo chama de realidade. Deixe-me ilustrar. Enquanto estou aqui diante de vocês, desejo e presumirei que estou em São Francisco, a aproximadamente 800 quilômetros daqui. Acho que conheço bem esta cidade, mas não preciso conhecer uma cidade para assumir um estado. Colocando-me no saguão de um hotel familiar, sento-me ali e penso no mundo em relação ao saguão em que estou. Agora estou sentado. Enquanto estou aqui, sinto a sua realidade, sinto a satisfação de estar aqui, exatamente no lugar que eu queria estar. No momento em que sinto o alívio de estar aqui, liberei o esperma, ou energia, necessário para esse estado morto. Depois volto para Los Angeles, mas nesse curto espaço de tempo fui preparar a experiência. Agora atravessarei uma ponte de acontecimentos que me obrigarão a ir a São Francisco. Posso não ter vontade de ir, mas irei, pois preparei o lugar, ocupei-o, e embora tenha retornado para onde estava e mais tarde possa resistir à ida, não posso impedi-lo, pois eu o criei e cumprirei o que fiz. Agora você pode fazer isso com tudo. Um objetivo, um desejo, é um ovo que você pode penetrar e ocupar. Você pode entrar direto nele e ver o mundo a partir dele. Não pense nisso, veja o mundo a partir dele, o que implica que você está nele. Então sinta o alívio, a satisfação de estar ali. Faça isso e nenhum poder no mundo poderá impedi-lo de realizar esse estado. Você pode se arrepender do que fez, mas irá cumpri-lo de qualquer maneira. Aprenda a lição e tente não fazer aquilo que não deseja vivenciar no futuro. Tudo está esperando que você penetre, pois tudo está na fenda da rocha. Seu desejo está tão morto quanto uma rocha, então você o penetra indo direto para ele, ocupando-o e vendo o mundo a partir dele. Então, sentindo o alívio de estar nele e a satisfação da realização, vire as costas sabendo que você fez isso e permita que ele se objetifique em seu mundo. Esse é um ato criativo neste nível, assim como meu amigo viu o ato criativo em outro nível. Só de pensar nisso assusta as pessoas, porque os nossos moralistas têm o conceito mais estranho de Deus.
Quando duas pessoas se amam profundamente e esse amor é consumado, isso é algo separado de Deus quando Deus é amor. Gostaria que todos lessem Blake e vissem o que ele pensa das chamadas virtudes morais, daqueles que distorcem a visão de Jerusalém, este maravilhoso ser de liberdade. Esta noite, saiba o que você quer e vá direto e ocupe-o. Não peça permissão a ninguém, basta colocar-se no estado que deseja experimentar perguntando a si mesmo esta pergunta: como eu me sentiria se visse o mundo desse estado? Você sabe que pode se colocar em qualquer estado? Meu filho realmente se colocou em estado de guerra ao ler um livro sobre Guadalcanal e se apaixonar pelas fotos dos nativos de lá. Ele certamente não gostou de suas experiências enquanto esteve lá, mas pediu por isso. Você vê que nada acontece por acidente. Tudo o que acontece no mundo acontece porque você e eu os colocamos em movimento, quer o façamos intencionalmente ou inconscientemente. Mais uma vez, gostaria de compartilhar minha emoção com todos vocês pela maravilhosa experiência de Ben ao ver David e pela visão desta senhora de ser gerada. Eu prometo a ela que levará 30 anos, mas o que são 30 anos na eternidade? O que são 30 anos quando você dá à luz o menino Jesus? Que todos tenham. Deus não tem apenas um garanhão, ele tem um estábulo maravilhoso cheio daqueles que são o Cristo ressuscitado, aqueles cujo poder foi ressuscitado dentre os mortos e passado de geração em regeneração. Ele seleciona aqueles que devem ser salvos e os envia, sob a ordem de desempenharem o papel do poder criativo de Deus. Acredite em mim, Deus é homem. Tu és um homem, Deus não existe mais. Tua própria humanidade, aprenda a adorar. Tudo é homem. Por volta das 4 horas desta manhã, vi um prédio totalmente branco de 6 andares, e quando olhei para ele, ele se tornou um homem. Assumiu o rosto humano. Todas as montanhas, rios, vales, tudo é homem, e quando você está acordado você comunga com eles como amigos. Você caminha por todas as áreas do mundo para descobrir que tudo é Deus e Deus é homem. Agora vamos entrar no silêncio. Amigos, espero que estejam gostando dessas palestras em áudio. Se desejarem adquirir o Despertar da Consciência, para seus estudos, é só acessar o link na descrição deste vídeo. Curtam e compartilhem os conteúdos do canal para que mais pessoas recebam esses ensinamentos. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos.